Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Valdir e faz 30 anos que a minha vida se resume ao cheiro de diesel, ao ronco do motor de 18 rodas e ao balanço da cabine que já foi mais meu lar do que qualquer casa de alvenaria. Conheço o Brasil pelo asfalto, e cada buraco, cada curva, cada posto de beira de estrada tem uma história. A maioria é de saudade, de cansaço, de frete bom ou de roubada. Mas tem uma única história que eu guardo comigo, pesada como carga de chumbo, uma que a poeira da estrada não consegue apagar. Foi numa madrugada de terça-feira, daquelas geladas de entortar os ossos, no meio de junho. Eu descia a BR-116, a famosa Regis Bittencourt, apelidada de Rodovia da Morte. Já tinha passado de Curitiba e entrava no trecho mais tinhoso, a Serra do Cafezal. Naquela época, a pista era simples, um fio de asfalto espremido entre o abismo e a rocha, coberto por uma neblina grossa que parecia um caldo branco e fantasmagórico. O farol alto do meu Scania mal vencia 5 metros à frente. Era só eu, o zumbido do motorzão e o chacoalhar da carga de madeira lá atrás. Dentro da cabine o mundo era meu. O painel com suas luzes verdes e vermelhas era meu céu estrelado. O cheiro era uma mistura de café requentado da garrafa térmica, do suor do dia de trabalho e daquele perfuminho de pinho que a gente pendura no retrovisor para disfarçar a solidão. No rádio, só chiado. Naquela altura da serra, nem Deus mandava sinal. O silêncio lá fora era tão profundo que o barulho do meu próprio sangue pulsando no ouvido parecia um tambor. É nesse tipo de viagem, na calada da noite, que a cabeça da gente começa a pregar peças. O cansaço embaralha a vista e os guardrails, retorcidos de acidentes antigos, viram bichos de metal prontos para pular na sua frente. Cada sombra de árvore é um vulto, cada pingo de sereno que escorre no para-brisa é um dedo te apontando. Eu já estava acostumado com isso. Tomava meu café amargo, botava uma moda de viola na cabeça e seguia em frente. Mas naquela noite foi diferente. Eu estava numa curva fechada, daquelas que você tem que rezar para não vir ninguém na contramão, quando eu a vi. Parada no ínfimo acostamento, quase se debruçando sobre o precipício, estava a silhueta de uma mulher. A luz dos meus faróis a recortou na névoa, e a imagem congelou na minha retina. Ela usava um vestido branco, comprido, de um tecido fino que dançava com o vento frio da serra. Era um branco que não pertencia àquele lugar. Um branco de festa, de casamento, limpo demais para a sujeira da estrada. Os cabelos, longos e escuros, esvoaçavam, cobrindo-lhe o rosto. Meu primeiro instinto, o de caminhoneiro, foi de alerta. Podia ser uma armadilha, uma isca para te fazer parar e ser assaltado. Meu pé já estava indo mais fundo no acelerador, mas algo me travou. Ela estava descalça. No frio cortante daquela serra, ela estava com os pés nus no asfalto úmido e não fazia sinal, não pedia carona. Apenas estava ali, parada, de costas para a estrada, olhando para o breu infinito do vale. Passei por ela devagar, o coração martelando no peito, uma coisa gelada subindo pela espinha. Tentei olhar pelo retrovisor, mas a neblina a engoliu no segundo seguinte, como se ela nunca tivesse existido. O ar dentro da cabine ficou pesado, gelado. O cheiro de pinho sumiu, dando lugar a um odor estranho, um cheiro adocicado, como o de flores velhas, de velório. É o sono, Valdir, é o sono. Repeti para mim mesmo, agarrando o volante com mais força, os nós dos meus dedos brancos. Mas eu sabia que não era. Eu estava mais desperto do que nunca. Continuei descendo a serra, tenso, o suor frio escorrendo pela testa. Cada curva era uma tortura. Eu esperava vê-la de novo, talvez na minha frente, talvez já dentro da cabine, sentada no banco do carona.
A imaginação do homem solitário é terra fértil para o diabo plantar o que quiser. Alguns quilômetros depois, numa reta curta antes de outra sequência de curvas, aconteceu o que me arrepia até hoje só de lembrar. O rádio, que estava mudo há horas, começou a emitir um som. Não era música, não era voz. Era um chiado rítmico, que aos poucos foi se transformando numa melodia distorcida, como uma caixinha de música velha, desafinada. E por cima daquela melodia macabra, uma voz de criança, um sussurro infantil começou a cantarolar. Era uma cantiga de ninar, mas a voz era triste, vazia, sem vida. O pelo do meu braço se arrepiou de um jeito que eu nunca tinha sentido. Desliguei o rádio no tapa, mas o som não parou. Ele continuava ali, baixo, mas claro, parecendo vir de todos os lugares e de lugar nenhum. O cheiro de flores mortas ficou mais forte, enjoativo. Foi quando eu vi, pelo retrovisor direito, uma luzinha fraca, dançando no meio do nada, lá atrás, na escuridão da serra que eu havia deixado. Não era um farol de carro. Era pequena, rosada e parecia pulsar suavemente. Lembrei das histórias que os antigos contavam nos postos, sobre cruzes de beira de estrada, sobre almas penadas que ficam presas ao lugar onde perderam a vida. Falavam de uma bailarina, morta num acidente naquele mesmo trecho, décadas atrás. Diziam que ela ainda dançava na neblina, procurando o caminho de casa. O medo virou pânico. A cantiga de ninar na minha cabeça, o cheiro de morte na cabine, a luz fantasma no retrovisor, era demais. Eu só queria sair dali. Pisei fundo, o motor do Scania urrou e eu comecei a descer a serra mais rápido do que a prudência e a lei permitiam. O caminhão balançava, a carga estalava, mas eu não me importava. Eu só queria ver o sol nascer, ver gente, ouvir o barulho do mundo real de novo. Quando finalmente cheguei na baixada, onde a neblina se dissipou e as primeiras luzes de um posto de gasolina apareceram no horizonte, o som na cabine cessou. O cheiro de flor murcha se foi e o ar voltou a ser o meu velho conhecido cheiro de diesel e café. Parei o caminhão no pátio do posto, o motor ainda tremendo. Eu estava encharcado de suor, as mãos dormentes de tanto apertar o volante. Desci da cabine com as pernas bambas. Um frentista, um menino novo, veio na minha direção. "Tudo bem, chefe? Parece que viu assombração", ele disse meio rindo. Eu não consegui rir de volta. Apenas olhei para trás, para a serra coberta pela névoa, e murmurei: "Pior, meu filho. Acho que eu dei carona para uma. Até hoje eu nunca mais cruzei a Serra do Cafezal de madrugada. Se a noite me pega perto, eu encosto, tomo um café e espero o dia clarear. Porque eu sei o que a névoa esconde. E sei que certas silhuetas é melhor que continuem apenas como uma história de caminhoneiro. Uma história que a gente conta, mas que reza para nunca mais viver." Meu nome é Osvaldo. Há mais de 25 anos, minha vida é o trecho. Conheço cada palmo do asfalto que corta esse país. O cheiro do diesel queimado é o meu perfume e o ronco do motorzão do meu Mercedes-Benz é a única cantiga de ninar que me serve. A gente que vive na estrada vê de tudo. Acidente feio, colega que se perde para droga, a solidão que rói a alma na madrugada. Mas nada, absolutamente nada, te prepara para certas coisas. Coisas que a lógica não explica e que a gente aprende a guardar num canto escuro da memória, com medo de que, se falar alto, elas voltem para te assombrar. Isso aconteceu há uns 8 anos, no final de julho, um dos invernos mais secos que eu já peguei. Eu estava fazendo a Rota do Sal, saindo de Mossoró, no Rio Grande do Norte, com a carroceria do bitrem lotada, rumo ao sul. A viagem era longa, cansativa, e eu estava decidido a rodar a noite toda para adiantar o frete. O trecho em questão era a BR-304, ali depois de Aracati, no Ceará, indo na direção de Fortaleza. É uma reta que parece não ter fim, cortando um cenário que de dia já é desolador.
uma mistura de caatinga e salinas, com aquele cheiro de maresia seca no ar. A noite caiu de vez, e o mundo se resumiu ao facho de luz do meu farol, cortando a escuridão absoluta. Não tinha lua, e o céu, sem a poluição das cidades, era um negrume profundo, salpicado de estrelas frias. Dentro da cabine, a única companhia era o chiado do rádio PX e o piscar constante das luzes do painel. Eu tinha acabado de tomar um café forte, amargo, que comprei num posto caindo aos pedaços umas 2 horas antes. O gosto de pó queimado ainda estava na minha boca. Foi quando eu passei por um vilarejo minúsculo, umas poucas casas de taipa com luzes amareladas e fracas que mal piscavam na beira da estrada. Coisa de 10, 15 almas, se muito. Logo depois da última casa, uns 500 metros adiante, eu o vi. No acostamento de terra batida, um homem estava parado fazendo sinal. A primeira coisa que estranhei foi o jeito dele. Não era o sinal desesperado de quem precisa de ajuda, com os braços balançando. Era um aceno contido, quase preguiçoso, com a mão levantada na altura do ombro. Meu instinto, curtido por anos de estrada e histórias de assalto, gritou para eu não parar. A BR-304, como qualquer outra, tem suas armadilhas, mas algo nele me fez diminuir a velocidade. Ele era alto e magro, usava uma calça jeans surrada e uma camisa de botão xadrez, de manga comprida, meio fora de lugar naquele calor abafado da noite nordestina. O cabelo era escuro e lambido para trás, brilhando com o suor ou alguma graxa. Conforme meu caminhão se aproximava, a luz do farol bateu em seu rosto, e foi aí que um gelo percorreu minha espinha, ignorando o calor lá fora. O rosto dele era de uma palidez doentia, quase cinzenta, como a de um corpo que já perdeu todo o sangue. Mas não era isso o pior. Eram os olhos. Ou melhor, a falta deles. Onde deveriam estar seus olhos, havia apenas 2 órbitas escuras, 2 sombras profundas que pareciam engolir a luz. Não eram órbitas vazias como as de uma caveira, mas sim como se fossem poços, buracos negros que davam para um nada infinito. Meu pé afundou no freio quase por vontade própria. O caminhão gigante protestou, o ar dos freios sibilou alto, e eu parei uns 20 metros à frente dele. Olhei pelo retrovisor. Ele começou a andar na minha direção, devagar, sem pressa. Os movimentos eram duros, meio mecânicos, como se as juntas do corpo dele estivessem enferrujadas. O pânico me atingiu como um soco no estômago. Travei as portas no pino. A mão tremia tanto que mal conseguia segurar o câmbio para engatar a primeira e sair cantando o pneu. Aquele cheiro de sal e maresia seca lá de fora pareceu invadir a cabine, mas agora vinha misturado com outra coisa, um odor adocicado e rançoso, como carne que começa a passar do ponto de baixo do sol. Ele continuava vindo. Já estava quase na traseira da carroceria. Eu via a silhueta dele se aproximando no espelho, e a cada passo, o chiado no rádio PX aumentava, se transformando num zumbido agudo, quase insuportável, que parecia vir de dentro da minha cabeça. Num rompante de desespero, engatei a marcha e pisei fundo no acelerador. O motorzão berrou e o caminhão deu um solavanco para frente, levantando uma nuvem de poeira. Eu não olhei mais pelo retrovisor. Fixei o olhar na linha branca da estrada, o coração batendo descompassado na garganta, tão alto que abafava o som do motor. Eu dirigia feito um louco, a 110, 120 por hora, o que para um bitrem carregado naquela estrada é quase suicídio. Eu não sei por quanto tempo eu corri. Talvez 10, talvez 20 minutos, que pareceram uma eternidade. O zumbido no rádio só parou quando eu vi as luzes de um posto de fiscalização da polícia rodoviária à frente. Nunca fiquei tão feliz em ver o giroflex azul e vermelho na minha vida. Encostei o caminhão no pátio, as mãos grudadas no volante, ensopado de um suor frio e pegajoso. Um policial, um sargento com cara de poucos amigos e um bigode grosso veio até minha janela. Bateu no vidro com os nós dos dedos. "Algum problema, motorista? Correndo desse jeito?"
Parece que viu o cão. Eu mal conseguia falar. Gaguejei qualquer coisa sobre um bicho que atravessou a pista. Ele me olhou com desconfiança, pediu meus documentos e os do caminhão. Enquanto ele checava tudo, eu tomei coragem e perguntei, tentando parecer casual: Sargento, por acaso vocês não viram mais ninguém nessa estrada? Um homem a pé parado lá para trás depois de um vilarejo? O policial parou de escrever na prancheta e me encarou. O olhar dele mudou. A desconfiança deu lugar a uma espécie de cansaço de quem já ouviu aquela história antes. Alto, magro, de camisa xadrez. Ele perguntou, a voz baixa. Eu só consegui balançar a cabeça, confirmando. Ele me devolveu os documentos e suspirou, um suspiro longo e pesado. Filho, faz uns 30 anos que um salgador, um coitado que trabalhava nas salinas aqui perto, foi atropelado e morto nesse mesmo trecho. O motorista fugiu sem prestar socorro. Dizem que o corpo ficou lá a noite toda, antes de ser encontrado. Desde então tem história. Colega seu já chegou aqui branco que nem cera, falando a mesma coisa que o senhor. Falando do homem de olhos vazios que fica pedindo ajuda. Ele deu uma pausa e apontou com o queixo para a escuridão de onde eu vim. Meu conselho? Engata a primeira e segue sua viagem. E reza para ele não ter gostado de você. Tem gente que diz que, quando ele acena, não é carona que ele está pedindo. Ele só está escolhendo o próximo. Eu não precisei ouvir 2 vezes. Agradeci com um aceno e saí dali o mais rápido que pude. Não parei mais até o dia amanhecer e o sol forte do Ceará queimar o asfalto, afugentando as sombras da noite. Até hoje, quando preciso passar por aquele trecho da 304, eu me arranjo para cruzar com o dia claro. E mesmo assim, eu vou com o vidro fechado, o rádio desligado e 1/3 pendurado no retrovisor, pedindo a Deus para não ver de novo, no canto do olho, um aceno lento na beira da Estrada do Sal. Meu nome é Adalberto, mas no Rádio PX todo mundo me conhece como Corujão. 28 anos de estrada, meu amigo. 28 anos vendo o sol nascer e se pôr por esse Brasil afora, dentro da cabine do meu fiel Scania 111, o Teimoso. Já vi de tudo nesse asfalto. Acidente de virar o estômago, assalto em que a gente entrega a carga e agradece por ficar com a vida, neblina tão grossa que você tem que botar a cara para fora da janela para enxergar a faixa. Eu sou um homem prático, de pouca fé e muita superstição, como todo caminhoneiro. A gente se apega a santinho no painel, a buzinar 3 vezes em curva perigosa, mas no fundo a gente acredita é no motor, no freio e no nosso próprio juízo. Pelo menos eu acreditava, até aquela noite. Foi numa quarta-feira de maio, daquelas geladas que cortam a alma no sul de Minas. Eu estava subindo a BR-267, vindo de Poços de Caldas, com uma carga de café que precisava chegar em Juiz de Fora antes do sol raiar. O trecho mais tinhoso é a Serra da Vovó, perto de Bom Jardim de Minas. Quem é da estrada conhece a fama. Curvas que parecem um nó cego, um precipício de um lado e o paredão de pedra do outro. E a neblina. Ah, a neblina de lá não é normal. Ela não vem do céu, parece que brota do chão, um caldo branco, denso, que engole a luz do farol e o som do mundo. Era por volta das 2 da manhã. O frio era tanto que a fumaça da minha respiração embaçava o para-brisa por dentro. Lá fora, o mundo era um borrão branco. O farol alto do Teimoso mal vencia 5 metros à frente, e a única coisa que me guiava era a memória da estrada e o ronco compassado do motorzão. O rádio estava mudo, só chiado. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir o zumbido do meu próprio sangue nos ouvidos. O cheiro dentro da cabine era o de sempre. Uma mistura do café amargo da garrafa térmica, o cheiro de diesel que impregna na roupa e aquele odor de solidão que só quem vive no trecho conhece. Foi numa daquelas curvas fechadas que a gente faz quase parando que eu o vi.
Parado no acostamento que ali mal existe, estava um homem. A imagem apareceu de repente, recortada na névoa pela luz amarelada do meu farol. Era um senhor, já de idade, magro, encurvado. Usava um chapéu de palha de aba curta, daqueles de roça, e uma camisa de flanela xadrez, mesmo no frio cortante. Ele não fez sinal, não gritou, não acenou. Apenas ficou ali, parado, segurando uma pequena maleta de madeira, daquelas bem antigas com a mão ossuda. Meu primeiro instinto foi de alerta. Parar ali era loucura. Podia ser bandido, uma isca para uma armadilha. Mas algo me travou, o olhar dele. Mesmo à distância, eu senti o peso daquele olhar. Era um olhar cansado, suplicante, de uma tristeza que parecia carregar o peso do mundo. Ele parecia perdido e inofensivo. Contra todo o meu bom senso, parei o Scania uns 10 metros à frente, o freio a ar sibilando alto naquele silêncio sepulcral. Olhei pelo retrovisor e vi a silhueta dele se aproximando devagar, mancando um pouco de uma perna. O coração começou a bater mais forte. Que diabo você está fazendo, Adalberto? Pensei. Abri a janela só uma fresta. O ar gelado cortou meu rosto. Boa noite, amigo. Algum problema? O carro quebrou? Gritei. Ele chegou do lado da minha porta. O rosto dele de perto era ainda mais impressionante, sulcado de rugas profundas, a pele pálida e quase translúcida na luz fraca da cabine. Mas o que me gelou a espinha foi o cheiro. Não era cheiro de suor, de caatinga de mato. Era um cheiro de terra úmida, de lugar fechado, de mofo, de velório. A voz dele saiu baixa, rouca, como se não fosse usada há muito tempo. Só preciso de uma carona, meu filho. Vou para casa logo ali depois da serra. Meu ônibus me deixou para trás. A história não batia. Que ônibus passaria por ali àquela hora da madrugada? Mas a imagem daquele velho tremendo de frio, com aquele olhar de cachorro abandonado, minha consciência pesou. Destravei a porta. Pode subir, meu senhor, mas só vou até o próximo posto para esticar as pernas. Ele abriu a porta com uma dificuldade enorme, como se ela pesasse 1 tonelada. Sentou no banco do carona, colocando a maletinha de madeira com um cuidado extremo no colo. O peso dele no banco foi quase nulo, como se fosse feito de palha. Deus lhe pague, meu filho. Deus lhe pague. Ele murmurou sem olhar para mim, apenas para a estrada que não se via à frente. Engatei a primeira e o teimoso começou a se arrastar de novo pela neblina. O silêncio dentro da cabine ficou pesado, denso. A presença daquele homem era estranha. Ele não se mexia, mal parecia respirar. A única coisa que se ouvia era o ronco do motor e de vez em quando um estalo baixo, vindo da maletinha que ele apertava no colo. Tentei puxar assunto para quebrar o gelo. O tempo virou, hein, meu chapa? Essa neblina tá de cortar com faca. Ele demorou a responder. Quando falou, a voz parecia vir de muito longe. Ela sempre esteve aqui. A gente é que às vezes não enxerga. A resposta me deixou sem graça. O ar na cabine começou a ficar pesado, rarefeito. O cheiro de terra molhada ficou mais forte e enjoativo. Eu comecei a suar frio, mesmo com o gelo lá fora. Olhei de relance para ele. Ele continuava imóvel, olhando para frente, mas na janela do lado dele, o vidro começou a embaçar. Não com o vapor da respiração. Era um embaçado gelado, como se uma pedra de gelo estivesse encostada ali. E no meio do vidro embaçado, eu vi, por uma fração de segundo, o contorno de uma pequena mão, como a de uma criança, se formando e desaparecendo. Meu sangue gelou. Meu pé afundou no acelerador. Eu só queria sair daquela serra, chegar no posto, deixar aquele homem esquisito e sua maleta fedorenta para trás. É logo ali na frente, meu filho, naquela figueira grande, na curva, ele disse, a voz ainda mais fraca. Pode me deixar ali mesmo. Eu conhecia a curva. Era a curva da noiva, famosa por um acidente horrível décadas atrás. Uma figueira imensa ficava na beira do abismo. Não havia casa, não havia nada ali.
Mas ali não tem nada, meu senhor. É só mato e o precipício, eu disse, o pânico já arranhando minha garganta. Ele se virou para mim pela primeira vez. E eu queria, por tudo que é mais sagrado, que ele não tivesse feito isso. O rosto dele estava diferente. A pele parecia mais esticada, mais pálida. E os olhos dele não tinham foco. Eram duas poças leitosas, opacas, como os olhos de um peixe morto. Minha casa é ali agora, ele sussurrou, e um sorriso fino, sem vida, repuxou seus lábios. Nesse instante, a maleta de madeira no colo dele se abriu. A trava estalou alto, e a tampa se ergueu 1 centímetro. De dentro, não saiu luz, não saiu som. Saiu um negrume, uma escuridão que parecia ter peso, uma fumaça preta e gelada que começou a vazar pelas frestas, trazendo com ela um fedor insuportável de carne podre. O pavor tomou conta de mim. Pisei no freio com toda a força, o Scania derrapou no asfalto molhado, a traseira dançou perigosamente perto do abismo. O caminhão parou atravessado na pista, os faróis iluminando a figueira retorcida na beira da estrada. Desce! Desce do meu caminhão! Agora! Eu gritei, a voz saindo estrangulada. O velho não se moveu, apenas continuou me encarando com aqueles olhos mortos e aquele sorriso medonho. A fumaça preta da maleta já tomava conta da cabine, gelada, sufocante. Eu não conseguia respirar. Abri minha porta num rompante e me joguei para fora, caindo de joelhos no asfalto gelado, ofegante, tossindo, tentando puxar o ar puro da noite. Quando levantei o olhar, a porta do carona ainda estava aberta, mas o banco estava vazio. O velho, a maleta, o cheiro, tudo tinha sumido. Fiquei ali, parado na estrada deserta, por não sei quanto tempo, tremendo dos pés à cabeça, olhando para o banco vazio do meu caminhão. A neblina começou a se dissipar, revelando um pequeno cruzeiro de madeira fincado ao pé da figueira, que eu nunca tinha notado antes. Eu não sei como voltei para a cabine e segui viagem. Cheguei no posto de gasolina parecendo um fantasma. O frentista perguntou se eu estava bem. Disse que eu estava branco como papel. Eu não consegui responder. Apenas abasteci e segui em frente, com o sol já nascendo nas minhas costas. Até hoje, eu nunca mais passei pela Serra da Vovó à noite. Se a noite me pega perto, eu encosto, durmo, espero o dia clarear. Porque tem caronas que a gente não dá. Tem passageiros que não querem chegar a lugar nenhum. Eles só querem te lembrar que na solidão da estrada, na calada da noite, nem sempre é só a neblina que está esperando por você na próxima curva. Meu nome é Jorge, e há 30 anos eu cruzo o Brasil no lombo de um cargueiro. Já vi de tudo nesse chão, de assalto a acidente feio, mas nada, absolutamente nada, se compara ao que me aconteceu naquela noite fria de junho, na Serra do Cadeado. A gente que vive no trecho ouve muita história. Muita lenda de beira de estrada, da loira do banheiro que pede carona ao homem do saco, que vaga pelas rodovias. A gente ri, toma mais um gole de café amargo e segue a vida. Eu era assim, cético, até aquela madrugada. Eu tinha carregado em Londrina e seguia para o Mato Grosso. A carga era de adubo, pesada, e o meu velho Scania 113, o trovão azul, roncava forte nas subidas íngremes. A serra estava mergulhada num nevoeiro denso, leitoso, que engolia os faróis e transformava a paisagem numa assombração. A visibilidade era quase nula e o único som, além do motor, era o chiado constante dos limpadores de para-brisa. Foi numa curva fechada, daquelas que a gente reza para não vir ninguém na contramão, que eu a vi. Uma mulher, parada no acostamento. Usava um vestido branco, esvoaçante, que parecia brilhar na escuridão. Os cabelos, longos e negros, cobriam-lhe o rosto. O bom senso gritava para eu seguir em frente, que aquilo era cilada, coisa de bandido para fazer a gente parar. Mas havia algo nela, uma aura de desespero, de solidão, que me fez pisar no freio. O trovão azul parou a uns 20 metros dela, o ar dos freios sibilando na noite silenciosa.
Tá tudo bem, moça? Gritei pela janela, o coração já batendo descompassado. Ela não respondeu, apenas ergueu a cabeça e foi aí que o medo começou a se instalar de verdade. O rosto dela era de uma palidez cadavérica, os olhos duas sombras fundas e vazias. E então ela abriu a boca, mas não para falar. Um som agudo, um lamento que parecia vir das entranhas da terra, cortou o ar. Era um choro de dor, de uma agonia que eu nunca tinha ouvido. Meu sangue gelou. Engatei a primeira e acelerei, o motor urrando em protesto. Pelo retrovisor, eu a vi parada, imóvel, o vestido branco sendo açoitado pelo vento que o meu caminhão levantava. Em poucos segundos, a névoa a engoliu. Continuei a subir a serra, as mãos trêmulas no volante, tentando convencer a mim mesmo de que o cansaço e a solidão da estrada tinham me pregado uma peça. Parei no próximo posto, o coração ainda na boca. Desci, tomei uma garrafa d'água inteira, as mãos ainda tremendo. Um borracheiro, um senhor já de idade, me viu naquele estado. Que foi, meu filho? Viu assombração? Ele perguntou, com um meio sorriso. Contei a ele o que tinha visto. O sorriso dele desapareceu. Ele me olhou sério, os olhos cansados, carregados de uma sabedoria que só a estrada dá. Você viu a noiva da serra, ele disse a voz baixa. Muitos já a viram. Diz a lenda que ela foi abandonada no altar e se jogou de um dos viadutos aqui perto. O corpo nunca foi encontrado. Agora ela vaga pela serra, procurando pelo noivo que a deixou. Eu ri, um riso nervoso, sem humor. Isso é história para boi dormir, seu Zé. Pode ser, meu filho, mas o medo que eu vi nos seus olhos não é de história de pescador. Voltei para o caminhão, o relato do velho ecoando na minha cabeça. Tentei dormir um pouco, mas cada vez que fechava os olhos, via a imagem daquela mulher pálida e seu choro de cortar a alma. Segui viagem com os primeiros raios de sol. O nevoeiro tinha se dissipado e a serra mostrava sua beleza perigosa com seus precipícios e matas fechadas. Mas a imagem da noite anterior não saía da minha cabeça. A alguns quilômetros do local onde eu a tinha visto, passei por um pequeno memorial na beira da estrada. Uma cruz de madeira com flores de plástico já desbotadas pelo tempo. A curiosidade foi mais forte que o medo. Parei o caminhão e desci. Na cruz, uma placa de metal enferrujada dizia: "Aqui descansa em paz, Maria, vítima de um amor não correspondido." E abaixo, uma data, 15 de junho de 1985, exatamente 40 anos antes daquela noite. Um arrepio percorreu a minha espinha. Olhei em volta. A mata era densa, o silêncio quebrado apenas pelo canto dos pássaros. Mas por um instante, juro por tudo que é mais sagrado, eu ouvi, baixinho, trazido pelo vento, o mesmo lamento agudo e desesperado que tinha ouvido na noite anterior. Entrei no trovão azul e não parei mais. Não olhei para trás. Nunca mais passei pela Serra do Cadeado à noite. Podem me chamar de louco, de contador de histórias, mas eu sei o que eu vi e sei o que eu ouvi. A estrada tem seus segredos, suas dores. E algumas almas, meu amigo, nunca encontram o caminho de casa. Elas continuam lá, na beira do asfalto, esperando por algo que nunca virá. E se você tiver o azar de cruzar com uma delas, reze. Reze para que ela não queira compartilhar a sua solidão com você. Meu nome é Ademar. Puxo carga nessa vida há mais de 30 anos. Já vi de tudo nesse tapete preto que o povo chama de estrada. Acidente feio, assalto, bicho que cruza na frente, amigo que se vai. A gente cria uma casca, sabe? Um couro grosso que nem lixa de funileiro arranha. Pelo menos eu achava que tinha. Até aquela noite na BR-116, ali para baixo de Curitiba, um trecho que os mais antigos chamam de Costela do Diabo. Era uma terça-feira, final de maio. Um frio de renguear Cusco, como diz o povo do sul.
A neblina era uma sopa branca e espessa que o farol do meu Scania Valente mal conseguia cortar. Eu estava na boleia há umas 10 horas, o corpo moído, a cabeça cheia daquele zumbido do motor que vira trilha sonora da solidão. O frete era de adubo e o cheiro forte dentro da cabine me mantinha mais ou menos desperto, junto com o café requentado da garrafa térmica. Passava das 2 da manhã. Naquela hora, naquele lugar, não tem alma viva. Só você, Deus e os fantasmas que cada um carrega. O rádio PX só chiava, um chiado fantasmagórico que parecia a respiração de um bicho cansado. Foi quando eu vi, no acostamento, uns 50 metros à frente, uma silhueta. Primeiro a gente pensa o óbvio, pane no carro, alguém precisando de ajuda. Mas não tinha carro, era só a figura parada. Conforme o Valente se aproximava, a luz do farol alto bateu nela. Era uma mulher. E aí, meu amigo, o arrepio começou na nuca e desceu pela espinha como um escorpião gelado. Ela usava um vestido branco, simples, de um tecido fino que parecia de verão. Estava descalça na grama molhada e gelada. O cabelo, preto e liso, escorria pelo rosto, escondendo os traços. Ela estava completamente imóvel, de braços caídos ao lado do corpo, como uma boneca de pano largada. Quem, em sã consciência, estaria ali, daquele jeito, naquele frio do cão? Meu instinto foi diminuir a velocidade. O caminhão roncou, reduzindo a marcha. O coração começou a bater mais forte no peito, um tambor desgovernado. É doideira da minha cabeça, pensei. É o cansaço. Mas meus olhos não mentiam. Quando passei ao lado dela, virei a cabeça. O cabelo ainda cobria seu rosto, mas eu tive a impressão nítida, uma certeza que me gelou o sangue nas veias, de que a cabeça dela estava virada na minha direção, por trás da cortina de fios negros. Senti um frio dentro da cabine que não vinha da janela. Um frio de túmulo. Pisei fundo. O motor do Valente berrou e eu disparei pela estrada, olhando pelo retrovisor. A figura dela foi engolida pela neblina em segundos. Tentei ligar o rádio de novo. Nada. Só o chiado que agora parecia mais alto, mais desesperado. Uns 10, talvez 15 quilômetros depois, meu corpo começou a relaxar. O coração voltou ao ritmo normal. Foi só uma impressão, Ademar. Cansaço, porra. Acendi um cigarro. A mão tremia um pouco. A fumaça dançou na luz do painel. Foi quando o cheiro veio. Não era o cheiro do adubo. Era um odor adocicado e podre. Um cheiro de flores velhas, de terra molhada e ferrugem, como sangue seco. O cheiro invadiu a cabine, impregnou o ar, me deu ânsia, e então eu a vi de novo, lá na frente, no mesmo lugar, no acostamento, a uns 50 metros. A mesma mulher, o mesmo vestido branco, a mesma postura de boneca quebrada. Impossível. Não tinha como ela ter me ultrapassado. Eu estava a mais de 90 por hora. Não havia atalhos, não havia outro veículo. O pânico me atingiu como um soco no estômago. O suor brotou na minha testa, gelado. Desta vez, eu não diminuí. Travei as mãos no volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Isso não é real, não é real, não é real. Eu repetia em voz alta como uma oração. Quando estava prestes a passar por ela, ela se moveu. Lentamente, ela ergueu a cabeça. O cabelo escorreu para trás, revelando o rosto. E que Deus me perdoe, mas eu preferia ter morrido a ter visto aquilo. O rosto era branco como cera, sem uma gota de sangue. Os lábios finos e azulados. Mas os olhos não existiam. Eram 2 cavidades escuras, 2 buracos negros e vazios que pareciam sugar a luz do meu farol. Sugar a minha alma. E da boca entreaberta não saiu som, mas eu ouvi um grito na minha mente, um lamento de pura agonia. Num movimento rápido, antinatural, ela deu um passo para o meio da pista, bem na minha frente. Não sei como. Foi puro reflexo. Girei o volante com violência. O Valente, com suas 40 toneladas, cantou pneu. A carga balançou. A carroceria inteira gemeu.
Por um segundo, achei que ia tombar ali mesmo. Passei raspando por ela, tão perto que jurei ter visto o tecido do vestido dela roçar na minha porta. E então veio o som. Um baque surdo, seco, no lado do passageiro. Toque! Como uma pedra batendo na lataria. Eu não olhei para trás, não ousei. Afundei o pé no acelerador até o assoalho e não parei por nada. O cheiro de podridão sumiu. O chiado do rádio voltou ao normal. Eu dirigi como um louco por quase 1 hora, até as luzes de um posto de gasolina grande, 24 horas, aparecerem na neblina como a visão do paraíso. Parei o caminhão perto da bomba de diesel, o motor tremendo. Fiquei ali uns 10 minutos, só tentando respirar. O peito doía, minhas mãos não conseguiam soltar o volante. Quando finalmente criei coragem, peguei minha lanterna e desci. As pernas pareciam feitas de gelatina. Dei a volta no caminhão, o coração na boca. Procurei por um amassado, uma marca, qualquer coisa que explicasse o baque. Não havia nada. A lataria estava intacta. Graças a Deus! Suspirei, aliviado. Foi quando o facho da lanterna iluminou a porta do passageiro. Ali, bem na altura da janela, marcada na poeira da estrada que cobria a pintura vermelha do caminhão, estava a impressão perfeita de uma mão. Uma mão pequena, com dedos finos e longos. Uma marca nítida, como se alguém tivesse se apoiado ali com força. A mão estava suja de uma terra escura e úmida, e estava do lado de dentro da janela. Não, desculpe, corrigindo. A marca estava do lado de fora, mas a posição, ela estava impressa na porta, logo abaixo do vidro do passageiro, do lado de fora. Eu nunca mais dirigi à noite naquela estrada. Mudei minha rota, perco dinheiro, mas não passo mais ali. Tem noites que eu acordo suando com aquele grito silencioso ecoando na minha cabeça. E às vezes, quando estou limpando o valente, eu passo a mão naquela porta e mesmo depois de tantos anos e tantas lavagens, eu ainda sinto um frio diferente naquele ponto. O couro da minha casca nunca mais foi o mesmo. Tem coisas, meu amigo, que a lixa do tempo não apaga. Ela só arranha mais fundo.